Eu sei quem vai falar menos. Quem vai falar menos é a Nadine, que é a arbitragem. Nós não vai deixar ela falar. Imagina o Marcão, eu queria contar a história. O Galvão vai narrar, eu falo, peraí, Galvão, jogou na onde? Deixa eu falar aqui como é que tá o jogo. Amanhã vamos arrebentar a boca do balão lá, que por sinal, esse é um jogo assim, muito louco nesse sentido de pensar da fase que tá o Palmeiras, que disputa o Mundial, passa uma vergonha no Mundial, fica na 8ª posição, tanto é Veloso Souza, Quesada, monstro, um dos maiores jornalistas desse país, né, que hoje virou um comentarista incrível da Rádio Bandeirantes, do Placar e também aqui dos donos e também do Apito Final, que é todo domingo às 6 horas da tarde, do Apito Final. Aí é o seguinte, você vê só, aí o Corinthians, numa draga política incrível, tudo que está acontecendo, sai da Libertadores, sai da Sul-Americana, tem a Copa do Brasil como se fosse um pudim, talvez, como se fosse... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Jogo Aberto da TV Bandeirante, apresentado pelo craque Neto, queixada no programa, fazendo os comentários, Souzinha e também o goleiro Veloso, analisando o derby entre Corinthians e Palmeiras pelas 8ª de final da Copa do Brasil. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Vamos dar uma ênfase pela escalação do Corinthians. Corinthians vai jogar com o seu melhor, seu time principal, que é Hugo Souza no gol, na lateral direita, Mateuzinho, na dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, fechando o sistema defensivo com lateral esquerdo, Matheus Bidu. Fabrício Angileri vai ficar no banco, Kaká vai ficar no banco, Félix Torres vai ficar no banco. Félix Torres deixou a impressão muito ruim, porque na defesa ele não está bem, e quando o técnico Dorival Júnior escala o Félix Torres na lateral direita, ele compromete a equipe. Exemplo, contra o São Paulo, o Félix Torres deixou a lateral direita uma avenida. Então o São Paulo deitou e rolou para aquele lado. Luciano dominou o meio campo e acabou fazendo 2-0 do Corinthians. Já no jogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro, o Dorival Júnior deixou o Félix Torres no banco e colocou o Léo Maná na lateral esquerda. Foi outro jogo horroroso, né? Qualquer jogador que o Dorival tem colocado na lateral direita, sendo o Félix Torres ou o Léo Maná, tem deixado muito a desejar, não tem conseguido performar. Então, amanhã o Mateuzinho volta, Matheus Bidu na lateral, mas eu, sinceramente, minha opinião, eu ia colocar Fabrício Angileri. Mesmo ele não vivendo uma boa forma, mas ele chegou no Paulistão fazendo jogos espetaculares, cruzou no jogo contra o Santos na cabeça do Memphis para fazer para o Corinthians fazer o gol. Contra o Palmeiras, o Fabrício Angileri acabou anulando o melhor jogador do Palmeiras, que era naquele momento o Estevão. O Estevão deixou o Palmeiras e foi embora. Então um jogo extremamente importante. No meio campo do Corinthians vai jogar com Ranieri, vai jogar com José Martins e Carrillo fazendo o triângulo, fazendo aí o tripé, fechando o meio de campo com o losango, Rodrigo Garro. Na frente, o ataque é Memphis Depay e Yuri Alberto. Um time bom, mas um elenco razoável. Mas se tratando de um derby, o Corinthians aí, pra mim, é um jogo do ano. É um jogo onde o Corinthians pode salvar o ano, eliminando o Palmeiras das 8ª de finais da Copa do Brasil, chegando até as 4ª de finais e conseguindo aí um valor maravilhoso, porque se o Corinthians passar, recebe 4,7 milhões de premiação. E deixando aí um time como o Palmeiras, que tem um elenco muito qualificado, tem um grande treinador, tem um treinador que está no Palmeiras há quase 5 anos, tem um esquema tático definido, seria assim, espetacular para o Corinthians. Na teoria, o Palmeiras é amplo favorito. Mas a gente vai saber se o favorito é quando rolar a bola. Por quê? No Paulistão, o Palmeiras também era favorito. Corinthians foi lá no Allianz Parque
e venceu com gol de Yuri Alberto por 1-0. Já no jogo de volta na Neoquímica Arena, o Corinthians segurou o empate em 0-0 e se sagrou campeão com Rafael Veiga perdendo o pênalti. Perdendo o pênalti não, com o goleiro Hugo Souza fazendo uma baita da defesa e aí levantando o título pro Corinthians. É um jogo difícil? É um jogo difícil. É um jogo que o Dorival tem uma história de conquista de título nessa competição? Tem. Porque o Dorival Júnior já foi campeão da Copa do Brasil pelo Santos, já foi campeão pelo São Paulo e pelo Flamengo. Então o Dorival Júnior, que está muito pressionado no Corinthians, a gente sabe que o Dorival, após o jogo do São Paulo, balançou para cair, só não caiu porque pegou o líder do Brasileirão, o Cruzeiro, e fez um jogo espetacular. No primeiro tempo o Corinthians não jogou tão bem com o Cruzeiro, na Neoquímica Arena, mas no segundo tempo o Corinthians igualou e jogou melhor do que o Cruzeiro, muito melhor, teve chance de ganhar o jogo, mas Cássio estava numa noite inspirada e fez grande defesa. Inclusive o zagueiro do Cruzeiro tirou aí a bola em cima da linha. E depois o Memphis Depay acertou um chutaço lá de fora, que o Cássio fez milagre. Já contra o Botafogo, o Dorival Júnior entrou com mistão, por causa do departamento físico, né, que tem todos os scouts ali, como que estão os jogadores aí, na sua condição física. Entrou com o time reserva, Botafogo colocou o Corinthians para dançar no primeiro tempo. No segundo tempo, com as alterações do técnico Dorival Júnior, o Corinthians igualou novamente com o Botafogo e colocou o Botafogo na roda. Poderia ter saído com a vitória? Poderia, porque teve chance no segundo tempo. Só não caiu porque o Corinthians jogou bem nesses dois jogos, jogou muito bem, e teve chance de vencer. Então o Dorival chega para esse jogo contra o Palmeiras, um jogo decisivo. Se o Dorival perder o primeiro jogo de goleada, já cai. Se o Dorival empatar amanhã, por exemplo, e perder por 3-4-0 lá no Allianz Parque no jogo de volta, o Dorival também cai. Então o Dorival sofre uma pressão muito grande, até porque ele acabou sacando o Memphis Depay do primeiro para o segundo tempo contra o São Paulo, e o Corinthians, aí, ele assumiu a responsabilidade da derrota do Corinthians, porque você tem que deixar o jogador grande, jogador técnico, que ganha muito em campo, para a torcida cobrar. E o Memphis não estava jogando, não estava. Mas Dorival assumiu. Apesar do Corinthians ser uma bagunça, precisa de contratar, não contratou ninguém ainda nessa janela que se abriu 10 de julho e se fecha dia 2 de setembro, são 54 dias de janela aberta. E na primeira janela o Corinthians só contratou o Fabrício Angilero, lateral esquerdo. O Corinthians tem um bom time, tem como encarar o Palmeiras, tem como, no derby, jogadores se equivalem, cresce muito, e se o Corinthians passar, vai ser, assim, um marco grande nesse ano, tem tudo para motivar. O presidente Osmar Stable, o interino, interino porque ele está no lugar de Augusto Melo, que foi afastado, né, através de um impeachment, e dia 9 de agosto, tem aí a votação da Assembleia, terá a votação da Assembleia Geral dos Sócios para ratificar ou reconduzir Augusto Melo ao cargo. Mas por enquanto o presidente é o Omar Stable, e ontem ele concedeu uma entrevista, falou do contrato do Memphis, acabou desabafando, né? Falou que é necessário honrar tudo que foi combinado com o Memphis, mas que o Corinthians estuda aí a possibilidade, após o contrato do Memphis, se quiser ficar, fazer uma redução salarial, porque hoje os valores são praticamente impagáveis, mas o Corinthians precisa de honrar. Até porque o Osmar Stable não é besta. Ele sabe que se o Corinthians não pagar o Memphis Depay certinho, quando o Memphis sair, ele coloca o Corinthians na justiça. Já o mês de agosto, até o dia 20 de agosto, o Corinthians terá que pagar 12 milhões para o Memphis. Não é só premiação do Paulistão. Tem premiação do Paulistão, tem premiação do Campeonato Brasileiro do ano passado, porém o Memphis queria receber sozinho. O Osmar Stable fez uma reunião e disse: não, a gente só vai pagar quando pagar o grupo. E aí, nisso foi, na reunião, foram acertados com os atletas, foi acertado com os atletas que o Corinthians iria pagar de 3 vezes. E a primeira já foi paga dia 25 de julho, faltam 2 parcelas. Memphis acabou a Gaviões, líder da Gaviões da Fiel, acabou
conversando com o Memphis Depay na quinta-feira à noite, fazendo uma manifestação no Parque São Jorge. E Memphis prometeu empenho, prometeu luta, prometeu garra, prometeu ajudar o Corinthians. E se o Corinthians apresentar um grande projeto, ao final do seu contrato, ele gostaria muito de renovar. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Memphis está falando isso, é meio assim político, ou o Memphis quer continuar no Corinthians? Porque a reunião que a Fiel teve com o Memphis cobrou pesado. E Osmar Stabile sabe da responsabilidade, né? Osmar Stabile chegou ao Corinthians fazendo algumas mudanças, já demitiu muita gente, porque tem que enxugar a folha salarial do Corinthians. Tendo em vista hoje a folha salarial do Corinthians, no todo, funcionários da cozinha, da limpeza, que cuida do campo, o total de funcionários são 1.400 funcionários. O presidente Osmar Stabile já mandou mais de 100 funcionários, né? Hoje tem em torno de 1.300 e pouca, 1.280, né? E Osmar Stabile também já demitiu jogadores da categoria, acabou com a categoria de base 2000, da categoria sub-16 e da sub-18. Só ficou a sub-17 e a sub-20. Já foram 57 jogadores dispensados dessas duas categorias. Inclusive, o presidente, na época, Augusto Melo, contratou 87 jogadores para a base. E Osmar Stabile também já mandou quase 40 embora. Então, o Corinthians, que tinha uma folha salarial em torno de 42 milhões, acabou reduzindo aí para uns 39 milhões, 40 milhões. Osmar Stabile, apesar de pouco tempo, eu entendo que ele está fazendo um bom trabalho e com certeza Augusto Melo será impeachmentado e Osmar Stabile vai dar sequência no trabalho, porque a curto prazo me parece um trabalho muito bom. E aí, Fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Vocês acham que o Corinthians tem condições de eliminar o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil nesse encontro inédito? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.